É isso, galera. Nesse vídeo você vai poder compreender que não existe necessariamente um tamanho ideal de área para você começar. Bom, nesse espaço que a gente está aqui é uma área bem próxima à casa e que inicialmente a Natália tinha feito um plantio de algumas medicinais. Vocês vão ver aí alguns remanescentes ainda. Então tem um alecrim, aqui tem a melaleuca, e a gente fez um manejo nessa área, né? Porque a tendência com o tempo é as coisas elas precisarem evoluir e, enfim. Então, como a área mais próxima, né, perto da casa, para a gente estar cultivando umas espécies, né, de ciclo mais curto para o nosso dia a dia, ela começou a sombrear. A gente fez um vídeo sobre essa área do IP. Agora a gente vai estar utilizando esse pequeno espaço aqui para estar produzindo algumas ervas, para estar produzindo algumas hortaliças, né, temperos e medicinais também para o nosso dia a dia. Então, inicialmente, se vocês observarem aqui, como eu falei, não existe assim um tamanho ideal, né, para você começar. O importante é você ter em vista, principalmente você que está começando, e esse vídeo é para vocês que estão começando, que o que você vai fazer numa área pequena, o que você vai fazer numa área menor, você só vai precisar escalar isso para áreas maiores. Agora, é claro, a complexidade aumenta, sobretudo de planejamento, sobretudo de gestão, sobretudo de algum jogo de cintura que você precisa desenvolver com o tempo. Mas só que o fundamento e a essência são os mesmos, certo? Então aqui, se você olhar o caminho, basicamente a gente manejou umas bananeiras, né, que estavam, né, meio abandonadas aqui, e aí a gente fez o manejo dessa toceira e trouxe, né, os pseudocaules das bananas para cá, que nada mais é do que o tronco da banana para cá, para estar estruturando, né, os caminhos. Folhagem da banana, né, que é uma folhagem mais grossa, a gente colocou nesses canteiros da borda, que são esses canteiros que a gente vai estar dando ênfase a essas plantas de crescimento um pouco mais indeterminado. É aquele tipo de planta que ela não cresce, né, toda alinhada, ela é meio disforme, meio sem forma. Então, quando você fala de manter uma certa organização, você não vai ter como de encontro a natureza dessa planta, mas tem como você colocá-la, né, distribuí-la ao longo da área, de modo a manter uma certa organização e gestão do ponto de vista daquilo que você vai plantar. Então a gente está dando uma reorganizada, né, no trabalho que a Natália começou, e aí vai para esse princípio importante, que é aproveitar todo o material orgânico, né, que foi manejado e organizar, deixar ele todo organizadinho na área, certo? E aí quando a gente fala de começar pequeno, veja que o que você faria numa área maior a gente está fazendo aqui. O caule da bananeira organizado como caminho, que você poderia usar tronco, se você não tivesse tronco, você poderia usar o próprio capim, folhas secas, mas a sugestão é, se você for trabalhar com hortaliças, é importante você trabalhar com material um pouco mais fino. Então aqui nesse caso, que a gente colocou algumas verduras, couve, chicória, coentro, alface, quiabo, enfim, precisa ser um material um pouco mais refinado para ele não abafar tanto as mudinhas. Agora, se você olha para esse canteiro que está a melaleuca, a gente colocou a folha das bananeiras, né, que é um material um pouco mais grosseiro, mas por outro lado ele é muito mais rico do que essa grama que foi roçada do sítio. E nesse mesmo canteiro que vocês estão vendo aqui, que a gente renovou, colhemos muita cebola, colhemos muito alho poró, colhemos muita cebolinha aqui. Então já é um lugar que já está sendo cuidado, já é um lugar que tem uma expectativa de colheita já bem bacana, né? Principalmente pelo fato de estar descansando. Então assim, dicas iniciais para você que está começando, pega só essa orientação de você abrir esses bercinhos circulares, tá? É uma forma muito fácil de você estar começando. Existem muitas maneiras de você ornamentar o canteiro. Muitas vezes vocês trazem dúvidas de consórcio e etc. Mas essa forma de bercinho circular ao longo do canteiro é muito simples, principalmente se você fizer berços a cada 20 centímetros. E eu estou falando isso para vocês de modo genérico, exatamente para que vocês possam começar. A intenção principal desse vídeo é trazer, na verdade, esse incentivo para que vocês possam começar de modo simples, sabe?
E eu tenho conversado com pessoas, eu tenho conhecido pessoas e, sobretudo, as experiências passadas que eu tive desenvolvendo projetos ali presenciais, você vê que existem muitos anseios, existem muitas expectativas quanto ao futuro, quanto às coisas darem certo, quanto a gerar renda. E tudo isso é muito natural, tudo isso faz parte. Talvez seja o seu caso fazer uma transição de carreira, talvez o seu caso seja simplesmente uma aposentadoria satisfatória, ou sei lá, né, você tem um viés mais educativo para o seu espaço, mas também pensando uma transição aí de profissão, de renda, que seja. Mas independente do contexto, pensa que quanto mais simples você começar, quanto mais consciente você der esse início, melhor. Por quê? Porque existe um papel, existe uma etapa que é essa etapa de aprendizado que você não tem como ultrapassar, que você não tem como burlar. E é muito importante. Estava conversando com a Natália mais cedo. Por exemplo, se você planta, é o caso do quiabo que a gente semeou aqui, você precisa esperar 3 meses. E às vezes a gente não sabe quanto tempo esse nosso projeto, esse nosso sonho, ele precisa para poder germinar. Então, começar numa área pequena, principalmente se você nunca teve experiência nenhuma, pensa que isso vai ser a sua escola, isso vai ser o seu professor, isso vai ser a sua professora, tá? Então, basicamente, uma coisa que a gente precisa ter é produção de matéria orgânica, tá? Essa mangueira, ela cresceu aqui dos resíduos da compostagem, né? Os resíduos orgânicos do consumo de casa, e ela vai continuar aí. É lógico, com a proposta que a gente tem, não vai dar para ela crescer e frutificar aqui, até porque na nossa região manga não produz. Mas ela vai ser um aliado em estar produzindo matéria orgânica, a gente vai estar podando ela. Então, basicamente, esse canteiro central aqui, ele vai ser o canteiro onde a gente vai estar colocando essas espécies de poda, onde a gente vai estar colocando essas espécies de corte, tá? Ainda assim, elas não vão ser suficientes para cobrir todo esse canteiro, para cobrir toda essa área. Mas só que o que a gente quer aqui, na verdade, não é só a produção da matéria orgânica em si, mas o crescimento dessas raízes dessas árvores que vão se desenvolver aqui, que fazem toda a diferença. Então, uma área menor, ela tem uma grande vantagem, é que você consegue trazer essa matéria orgânica de fora, seja de folhas de uma árvore que cai, seja uma roçagem de um gramado que você pode fazer. Então, isso não vai ser um problema aqui. Mas ainda assim, eu não posso excluir o elemento arbóreo do meu plantio, tá certo? Essas são práticas que, mesmo num pequeno espaço, você precisa colocar em prática e, ao mesmo tempo, quando você não faz, você vê o efeito que isso tem, e quando você insere, você vê realmente é uma grande diferença. Então, nesse caso, o fato da gente ter a melaleuca aqui, uma grande vantagem, porque já é um indivíduo de porte arbóreo, então já ajuda muito. A gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse outro canteiro, beleza? E um outro ponto também que é legal de você ir aprendendo assim pouquinho em pouquinho, em pequenas áreas, é sobre não produzir tudo de vez. Então, por exemplo, a gente não plantou todos esses canteiros porque senão ia gerar um excedente e não é nosso interesse agora. Então, escalonamento é uma coisa que você vai precisar, né, entender, aprender e compreender ao longo do tempo. Então, como a gente quer essa produção espaçada, né, ao longo do tempo, a gente vai estar estabelecendo os plantios a cada 7 dias. Porque quando esse coentro estiver a ponto de ser colhido, uma semana depois esse vai estar no ponto de colheita, mais uma semana depois esse vai estar no ponto de colheita, e assim a gente consegue dar conta daquilo que a gente vai estar plantando e, enfim. Se você é novo, se você é nova aqui, existe um vídeo aqui no canal, O Pequeno Pomar, onde a gente fala um pouco mais sobre esse aspecto do consórcio, sobre o aspecto de estar combinando plantas no canteiro. A intenção desse vídeo não foi aprofundar muito nesse aspecto, mas a intenção de apenas te convidar e de te inspirar a começar. Como eu falei antes, né, são muitos os anseios, são muitas as expectativas, mas na vida a gente vai percebendo cada vez mais que as coisas elas têm um tempo natural para acontecer, e é muito importante a gente dar esse primeiro passo. E se tratando de agricultura, se a sua intenção é fazer um trabalho mais profissional, isso ganha uma ênfase maior, sabe? De você aprender, de você se capacitar, de você se desenvolver e, sobretudo, de você adquirir confiança e saber dialogar com essa inteligência que é a própria vida. Então, muitas vezes a gente tem uma atitude em relação à vida de forçar as coisas, e você vê que quando você planta, isso aí não funciona muito bem, entendeu?
As coisas elas têm um funcionamento natural e cabe a gente desenvolver sabedoria suficiente para entender como navegar junto desse fluxo, certo? A intenção desse vídeo ela não é nem um pouco de ser subjetivo, muito pelo contrário, é ser um vídeo prático. Vocês estão vendo que a gente está plantando numa área pequenininha, mas fazendo o dever de casa bem feito, e você pode estar fazendo isso no seu espaço, mas sobretudo com essa mentalidade, com essa abertura no coração de começar simples e de aprender. Beleza, galera? Lembrando que às terças-feiras a gente tem sessão aberta aqui no canal ao vivo, às 19h30, e vai ser bacana ver você por lá. A gente se vê no próximo vídeo e muita paz.